Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira. E aqui está o curso de Psicanálise Pastoral. Estamos aqui com a obra O Banquete de Platão, analisado por Lacan. E aqui está sendo revisado por nós. Faz parte deste curso de formação em Psicanálise Pastoral, um curso com duração de 1 ano, pelo qual você é convidado a participar. Tanto dá para você se autoconhecer, como também ajudar muita gente aí que precisa de um autoconhecimento. Essa que é a base da psicanálise pastoral, para que as pessoas possam aí ser auxiliadas. E faço aqui, consegui voltar hoje com a plataforma do StreamYard. Sem ela ficaria bem difícil nós termos essa aula aqui, porque precisamos dos slides. Como eu já fiz com vocês na semana passada, a análise, o resumo da obra O Banquete de Platão, assim já ficou mais facilitado. Sem aquele entendimento da nossa aula da semana passada, ficaria bem mais difícil. Talvez essa semana vocês tenham lido. Eu acho difícil, né? Nós que fazemos aqui o trabalho online, sabemos que é uma economia de tempo que as pessoas fazem. Mas eu ainda recomendo que você tire um tempinho para fazer a leitura da própria obra O Banquete de Platão. Mas aqui nós vamos para a nossa aula. Por isso, dou aqui as boas-vindas a todos vocês e nós já vamos para a nossa aula nesta noite. Graças a Deus. Bom, você vai ler comigo agora o primeiro slide. Eu já vou começar aqui a fazer as explicações para vocês. O Banquete de Platão, uma revisita à transferência em Lacan. O artigo está aqui publicado na Revista de Estudos Psicanalíticos, junho de 2014, escrito por Elizabeth Cimenti. Resumo. O artigo aborda o conceito de transferência do ponto de vista do seminário A Transferência de Lacan, estudado à luz do texto do Banquete de Platão. Enfoca de forma sintética os diversos discursos dos participantes do banquete, analisando-os e transpondo-os à estrutura de uma sessão analítica. O banquete fala sobre o amor, que, segundo Lacan, seria o motor do tratamento analítico. Em que momento falar do amor é algo pertinente? Em todo momento. Se você pega o Evangelho, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Ponto. É o amor máximo. O texto de João, ele quer exprimir isso, de que Deus chegou ao máximo do amor em relação ao mundo e ao máximo do amor em relação ao seu Filho. Assim, Deus pegou o seu amor máximo, que é em Cristo, e aplicou ao mundo. Agora nós vamos fazendo as pontes. O apóstolo Paulo fala: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu entregasse meus bens em socorro dos pobres, se eu não tivesse o amor, isto nada significaria. Assim nós entendemos que existe a excelência do amor para aquilo que nós estamos fazendo. Mas e quando o amor está adoentado? E quando o amor adoece, enfraquece, morre? Aí chega a hora de nós fazermos a terapia. Vocês sabem que esse aqui é o nosso curso online, mas nós também estamos com um curso presencial que vai até novembro. Este mês, a aula vai acontecer dia 27. E por que dia 27? Estava programado para eu ir amanhã. Amanhã seria o nosso terceiro encontro presencial. Mas aí eu fiquei desmotorizado. Mais uma vez aí, aconteceu aí um sinistro com o meu automóvel. Eu estou totalmente impedido e agora
eu tive que reprogramar aí várias situações na minha vida. Por isso, dia 27 de outubro será nosso terceiro encontro presencial e nós vamos falar sobre a terapia da ressignificação. Vai ser nosso encontro mais importante. E por quê? Porque nós já temos a base do primeiro encontro, terapia da presença, já temos agora a base do segundo encontro, terapia da vontade, e vamos para a terapia da ressignificação. Este é o presencial. Esse aqui que você está participando é o online, com duração de 1 ano. E eu espero que você já tenha se matriculado, e se não se matriculou, chegou a hora. Chegou a hora de você entrar em contato e falar, eu vou me matricular. Por quê? Porque é uma área aberta para a clínica pastoral. Como que eu faço? 11 999 47 43 30. É este número que fica no ar. Eu mantenho esse número aí por toda a vida. Tenho esse número aí para bem mais de 10, 15 anos. Não modifiquei ele, justamente para que possamos ser encontrados. Assim seja em qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo, pode mandar sua mensagem para esse número que nós vamos entrar em contato de volta. Falando em contato, vamos lá para as saudações. Está aqui o nosso pastor Edilson Ribeiro, dando aqui o seu Shalom Adonai. Nossa irmã Ana Lúcia, dando a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Nice, dando a paz a todos. Também nosso irmão Erlan Alencar. Boa noite, professor. A paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Gislene Cíntia, dando aqui uma boa noite e a paz do Senhor. Nosso irmão José Fernandes, dando a graça e a paz, assim como também nosso irmão José Silva. Paz seja convosco, meus irmãos, em Cristo. Assim, aí está a família dos que estudam conosco online. Daqui a pouco chegam mais pessoas aí. Deem sempre aquela saudação e também aquela impulsionada no canal, curtindo os vídeos. Vamos lá. Aqui, no resumo, você tem duas frases aí que estão destacadas. O conceito de transferência e o motor do tratamento analítico. Isto é, o amor. O amor é o motor do tratamento analítico. Jacques Lacan escreve: a célula analítica, mesmo macia, não é nada menos do que um leito de amor. Vamos entender isso aqui como sendo metáfora. A pessoa está no divã, aqui é utilizada a palavra célula analítica. A pessoa vem para o divã, deita-se, mesmo macia, não é nada menos do que um leito de amor. Quer dizer que é a relação que tem que haver de transferência entre aquele que é o paciente e aquele que é o analista. Tem que ser algo sentimental. Alguém me perguntou, mas a gente não tem que manter aquele distanciamento para não se envolver emocionalmente? Aí eu expliquei que quando acontece a transferência, isso já se tornou impossível, que é aquele risco que o analista corre em sentir o que o outro está sentindo, colocar-se no lugar do outro, tomar para si a doença do outro. Estou usando aqui termos que são bem aproximados. Então vamos continuar a leitura. Célula analítica, leito de amor, que você está vendo aí destacado. No quadro mais protegido de todos, o do consultório analítico, a posição do amor se torna ainda mais paradoxal. Você vê que a pessoa chega adoentada. O amor adoeceu. Isso aqui não é uma teoria de um e de outro. É quase que uma teoria geral. O amor adoeceu. A qualidade do amor diminuiu. Ou o amor perdeu a sua qualidade. E o que fica no lugar? O rancor, o ressentimento, a raiva, o desejo de vingança, o ódio. Tudo isso aí vai ficando no lugar daquele amor que está adoecido. Agora você imagina que o paciente chega adoentado, vai começar a acontecer a transferência, e essa transferência acontece como se fosse, metaforicamente, uma cena de dois amantes. Metaforicamente.
Eu li tempos atrás um livro do Lulio, mas quando eu falo tempos atrás, é 10 anos a mais atrás. Chama-se Lulio. E ele escreveu um livro sobre o amante e o amado. Quem é o amante e quem é o amado? O amado é Cristo. O amante é o crente. Então, o crente ele tem uma relação de amor com Cristo. E o livro se desenrola procurando desvendar esse porquê amamos a Deus. Por que amamos a Cristo? E como podemos amar a Cristo se nós não formos o seu amante? Obviamente que em linguagem erótica, a palavra amante ela é um escândalo para nós. Porque o amante ou a amante é o outro, né? É a outra, é a terceira pessoa, é um escândalo. Mas não é nesse sentido que o Lulio usa. Ele usa no sentido místico, daquele que realmente se devota em direção ao amante. Ele chega a dizer que de tanto contemplar o amado, o amante se torna semelhante ao amado, só pela contemplação. Ou que o amante se perde no simples olhar do amado. Falar desse assunto é quase romântico, e precisa, né, desse romanticismo. Chegou aqui nosso irmão André Luiz, na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, meu amigo, seja bem-vindo. Voltando aqui ao nosso slide, veja só. A posição do amor se torna ainda mais paradoxal, quer dizer que ela vai para os dois lados. Entendo partir do extremo do que é suposto pelo fato de que alguém se isole com o outro para lhe ensinar o quê? Veja só o destaque. Aquilo que lhe falta. O que é este paradoxo? Eu tenho o meu amor próprio. Você tem o seu amor próprio. Mas não é suficiente. É a insuficiência do amor próprio. Aí precisa buscar aquilo que falta. Vai buscar a sua outra metade. É comum chamar de a cara metade, ou é comum chamar de a alma gêmea. Sempre temos essa ideia de que algo está nos faltando. Talvez você já esteja se lembrando do que nós estudamos na semana passada, daquele mito de como era o amor. Eu não quero adiantar muito, né? Mas o amor ele era único, ele era uma esfera, até que se cortou. Cortou-se em dois. Agora, a pessoa que está com seu amor doente, doentio, adoentado, enfraquecido, um amor de baixa qualidade, essa pessoa está com falta. Em algum lugar está aquilo que lhe falta. E ela vai procurar em outros braços, outras pessoas, outros abraços. Não encontra. Aí devota-se à vida profissional. Não encontra. Aí vai para a noitada. Não encontra. O último recanto que essa pessoa agora tem seria a cela analítica. Seria conversar com o seu psicoterapeuta. O que é que está faltando e por que eu tenho tudo e me sinto assim tão incompleto? Situação ainda mais temível se imaginarmos justamente que, devido à natureza da transferência, o que lhe falta, ele vai aprender amando. A ideia é justamente essa. Se a pessoa não experienciar as frustrações do amor, tem que experienciar. Quem é que se frustra? Se frustra aquele que ama. Se você não ama, não tem frustração nenhuma. É que talvez você e eu não tenhamos assim, uma grande compreensão do que vem a ser o amor. Aí a gente chama de apego. Então se apega. Vocês sabem que eu trabalho agora estou trabalhando com ensino fundamental. Trabalhei durante aí a minha vida todinha escolar com o ensino médio. Aí esse ano eu comecei a ter uma experiência com o ensino fundamental. E tem os meninos, as meninas, está todo mundo ali descobrindo essa fase da vida. Aí chegaram duas alunas ali dizendo que estava muito triste, muito chateada. Aí eu peguei e falei com ela assim, é só uma por dia. Se passar de uma por dia, aí já ultrapassou a meta. É a frustração. Mas por que a frustração? Por causa do apego.
Se não apega, não tem frustração. Quer dizer que existe a frustração do amor. E na ambiguidade, existe a frustração do amor correspondido e do amor não correspondido. Dos dois lados é frustrante. Tanto se a pessoa é correspondido, tem uma certa frustração, quanto se não for correspondido. Tem outra frustração também, para os dois lados. Sempre a ideia do que lhe falta. É da incompletude. Nada está completo. Ou ninguém te completa. Em contrapartida, você não completaria ninguém também. Só que, como já está apegado, não tem como se descolar. Por quê? Porque o amor gruda. O amante e o amado. O amor, ele gruda. Cola de papel. Pega assim, ó. Gruda os dois lados assim, ó. Da folha e a cola. E se você tentar agora desgrudar os dois, vai rasgar a folha. Não tem jeito. Essa é a característica, ou é a essência do amor. É o apegamento, o grudamento, até que vem o casamento. Chegou o casamento, grudados para sempre. Boa noite, Molorival. Que a paz seja contigo. Seja bem-vindo. Então, vamos continuar. Degustar Platão no banquete, repensando o conceito de transferência em Lacan, é o meu objetivo nesse texto. De quem que é o texto? Da Elizabeth Cimenti. Experiência muito bonita de reflexão e crescimento. Ocasião para entender como Lacan aborda essa questão. Vocês sabem que a Brasil Paralelo, ela tem aqui no YouTube, ela tem um seriado chamado A Outra Face. E eu recomendo você, entra aí e coloque assim, A Outra Face de Lacan. Eu vou apresentar aqui esta face psicanalítica, mas aí existem os bastidores, e não só de Lacan, mas ele coloca aí de Freud, por exemplo, vocês vão ter uma outra visão. E provavelmente você pode se desencantar da psicanálise. Se você se desencantar, faz parte do processo. Se você vencer o desencanto, quer dizer que você continua. Se não, foi vencido. Deixa de lado esse negócio aí. Não vale a pena. Fica claro que o que faz a partir do amor, conforme suas próprias palavras, nas epígrafes que abre esse trabalho, ele se debruça sobre o banquete e também o degusta. Porque o banquete fala do amor. E Lacan parte daí para entender o amor da transferência. Lacan se pergunta, qual a relação que realmente se coloca para um analista? Qual a nossa relação com o ser de nosso paciente? Considera que, afinal, é disso que trata a psicanálise. Retomando, é só um paciente, um nome numa ficha, uma voz falante, a pessoa que vai confidenciar a sua vida, que vai permitir que você, através da livre associação, da interpretação dos sonhos, da reconstrução da história da vida, tudo isso nós já trabalhamos ali na mentoria. Se você ainda não assistiu às aulas de mentoria, precisa assistir. Elas estão aqui em nosso canal, são mantidas lá. Mentoria em Psicanálise Pastoral. Agora a pessoa, ela fica desnudada diante de você, confidenciando os segredos inconfessáveis, e você diz assim, é um mero objeto, isso aqui não voga nada, isso aqui é descartável, ou não. A proposta, nas nossas aulas aqui, nesse momento, é correr o risco. Correr qual risco? Correr o risco de se interessar, interagir, experienciar o amor. E é aquele amor realmente que se compromete. Nós vemos que é esse o tipo de amor que Jesus Cristo tem por você e por mim e por todos nós. Jesus se comprometeu. Ele não simplesmente fala assim, poder de cura, vai lá,
cura aquela pessoa de longe. Não é isso. Nós vemos que a mulher, ela se aproxima de Jesus, chega por trás, toca na orla dos seus vestidos e dele sai virtude. É onde ele para toda a procissão e ele fala: quem foi que me tocou? Porque todos tocam em Jesus assim, de uma maneira perdulária. As pessoas tocam em Jesus de uma maneira usurária, tocam em Jesus de maneira interesseira, ou não, desinteressado. Chega uma mulher no meio da multidão e toca com amor em Jesus. E esse amor retira a virtude de Jesus, traz a virtude de Jesus para ela. Essa aqui é a ideia do amor. Jesus correu o risco. É o risco que o apóstolo Paulo correu. Ele diz: gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja por isso menos amado. É a frustração do amor que eu falei para vocês. É frustrante porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. É a frustração do amor. Amém? Amém, irmão Lorival? Também aqui nossa irmã Josileia, dando a paz do Senhor Jesus, e o nosso irmão Benedito Sabino. Sejam todos bem-vindos, com a graça de Deus. Ora, vai ter uma frustração? Vai ter. E nós devemos nos fazer a seguinte pergunta: se eu realmente quero a cura da pessoa com quem eu estou fazendo o tratamento, a terapia, eu tenho que manter um distanciamento ou uma aproximação? Eu tenho que manter ela como objeto e eu como sujeito? Ou tem que ter uma relação sujeito-sujeito? Se comprometer com o adoentado, aquele que está com o amor adoentado, o amor enfraquecido, o amor de baixa qualidade. A proposta é, vai ter que se comprometer para que aconteça a transferência. O que acontece no banquete? Vamos rememorar. O banquete é uma cerimônia com regras, uma espécie de rito, de concurso íntimo entre pessoas da elite grega. Lacan propõe tomar o banquete como relato de sessões psicanalíticas. Veja que é o concurso íntimo entre pessoas da elite grega. O banquete não é para todos, não é uma festa de arromba, sabe? Não é boca livre, não é entra e sirva-se à vontade. O banquete é para os convivas. Entra-se a convite. São poucas pessoas. O que tem ali para ser degustado é só o pretexto para o diálogo. O que está sobre a mesa é só para ir entretendo o estômago enquanto as ideias estão fluindo. A ideia não é, então, o banquete, não é o piquenique, não é o almoço. É a confraria. É a troca de uma relação de amizade. Tenta fazer a ponte. Sempre tenta fazer a ponte. Procura fazer esse exercício, a ponte entre o texto que estamos lendo, o que você já tem de conhecimento do Evangelho de Jesus, as suas experiências e a psicanálise. Você vai aí usando aí os grampos e vai grampeando as ideias. Então você pensa o seguinte: o que é o Evangelho? O Evangelho é a salvação de um amigo. Um amigo. O amigo que eu encontrei. Um amigo. Achei um bom amigo de um amigo. Então esse bom amigo veio salvar os seus amigos também. Todos são amigos de Deus? Todos querem essa amizade com Deus? E o que é ser amigo de Deus? Essa amizade é um amor relacional. Vocês sabem que a palavra relacionamento é a palavra da moda. Deus está em busca de relacionamento. Nós vamos usar aqui na psicanálise. Eu mesmo não gosto muito de usar essa terminologia no púlpito, por causa da teologia relacional. É como se Deus estivesse carente, né?
por favor, me dê atenção, valorize aquilo que eu fiz por você. Assim eu não utilizo muito na teologia. Mas aqui na psicanálise a gente pode usar sem preconceito nenhum. Quer dizer que Deus realmente estaria querendo ter um relacionamento pai e filho, irmãos e irmãos, amigos e amigos, dentro da sua igreja. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que vos mando. Esse encontro se dá entre 6 pessoas reunidas para falar a respeito do amor. O tema do banquete de Platão, o amor. Inicia com Fedro, que havia proposto a cada um deles tecer um elogio ao amor. Começa ele mesmo com o primeiro discurso, relaciona o amor a algo divino e reconhece em alguns poucos a verdadeira capacidade de amar. Para eles, Aquiles mostra essa mais nobre forma de amor. Aquiles, de amado, se transforma em amante, sacrificando-se por Patroclo. Agora vou fugir da polêmica, mas nem tanto. Como os gregos, eles são uma sociedade que experienciam esse amor, havia a prática que hoje é chamada de homoafetividade. E essa homoafetividade, ou homossexualidade, ou homossexualismo, na sociedade dos gregos, era algo que estava normalizado, mas nem tanto. Então não vamos pensar assim, não, era normal a homossexualidade, nem tanto. Eles entendem que existe a Gênese. Então, a Gênesis ou a Arqué é de que aí tem um mito, o mito de que os homens eles eram hermafroditas. Isso é um mito que existe entre os gregos. Quer dizer que as pessoas possuíam os 2 gêneros. Mas depois o Zeus chegou e cortou os 2 no meio e houve aí a guerra dos sexos. Ponto. Aí o que acontece? Eles foram desenvolvendo essas diversas formas de amor, e você fala, mas por que havia tanta homossexualidade entre os gregos? Por quê? Então, o primeiro fator, tempos de guerra. Como eles se aplicavam à arte da guerra, iam para os acampamentos, havia a ausência de mulheres nesses acampamentos, assim ficava ali um amigo na tenda do outro amigo e acontecia como acontece hoje aí dentro de presídios, dentro de conventos, dentro de mosteiros. É o convívio muito tempo com pessoas do mesmo sexo. Assim vai se normalizando. Mas, via de regra, cada um tinha a sua esposa, assim como cada mulher tinha o seu marido também. Na Bíblia, nós temos uma cidade inteira que praticava a homossexualidade, que é a cidade de Sodoma. Ali, então, diz que os sodomitas eram grandes pecadores contra Deus. E imagina-se de que Deus tenha mandado destruir a cidade de Sodoma por causa da homossexualidade ou do homossexualismo. Mas o profeta Ezequiel, ele diz que não é só por causa disso. É por causa que eles estavam praticando os mesmos pecados do povo do dilúvio. Excesso de violência, muita criminalidade, muita injustiça. Essas são as causas da destruição de Sodoma. Isso está no livro de Ezequiel. Falando no livro de Ezequiel, nós já preparamos a grade de estudos do curso de mestrado em teologia do Antigo Testamento. O curso vai acontecer em 2025 e as matrículas já estão abertas. Nós estamos fazendo o curso de teologia do Novo Testamento, que continua em 2025, vai terminar no final de 2025, mas nós já vamos dar início também ao curso de mestrado em teologia do Antigo Testamento. As matrículas estão abertas e você quer saber como que eu faço, professor? É com esse telefone de novo. Você entra em contato pelo telefone 11 999 47 4330 e você vai se inscrever. Você vai falar, eu quero participar.
Aí eu vou te enviar o formulário, e com o formulário você consegue tranquilamente se matricular. Tem uma taxa que é a taxa de manutenção do curso. Isso aí é normal para todo mundo. Mas também não é aquele negócio exorbitante, porque não é o objetivo do nosso projeto. Caso você já queira fazer a inscrição, está aqui o link. O link que eu estou colocando, basta você clicar neste link e você vai ser direcionado para o Google Forms. Mas a maneira mais prática é essa que eu estou falando para vocês mesmo. Entra em contato aí através do telefone 99947 e se matricule no curso de mestrado em Teologia do Antigo Testamento. São 144 horas, mas vai ser o ano inteiro de 2025. Deus, no Antigo Testamento, destruiu uma cidade inteira, que foi a cidade de Sodoma, mas a causa principal não era a homossexualidade. A causa principal, diz a Bíblia, eram as injustiças que aconteciam, extrema violência. As mesmas causas que fez Deus levantar Jonas e ir até Nínive e falar: chegou para vocês, basta para vocês. Muita violência. As mesmas causas que trouxeram o dilúvio também. Quer dizer que a sodomia, ela é colocada, ou ela é listada com outros tipos de pecados. É chamado de pecado por essa razão. Os gregos, que são os patronos da democracia, a primeira nação, né, o primeiro povo que experimentou a democracia, que nos trouxe a filosofia, que falava sobre justiça, bondade, verdade, eles tinham a prática, sim, da homossexualidade, o que é citado aqui por Lacan, entre Aquiles e Patroclo. A frase final diz: Aquiles, de amado, se transforma em amante. Por quê? Porque o Patroclo é o que ama o Aquiles. Mas aí depois o próprio Aquiles, ele tem aquela transferência. Veja a palavra aqui, ó, transforma e transferência. Uma se conversa com a outra. É aquilo que eu acabei de falar do Lulio. O amante, de tanto contemplar o seu amado, ele se transforma no seu amado. Ele se perde no seu amado. Ele se revê no seu amado. Isso seria o amor. Na Bíblia diz assim: e serão dois uma só carne. O homem deixa seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Esse aí é o grande mistério da experiência do amor. Os discursos seguem-se com Pausânias, que coloca duas formas de amar, mas de modo derrisório, e depois com Erixímaco, o médico, que apresenta uma visão cosmológica do homem e, com isso, oportuniza uma abertura escancarada à ideia de amor para Platão. Nessa ordenação, já se delineiam alguns detalhes. Erixímaco substitui Aristófanes, que seria o terceiro a falar. Esses detalhes podem parecer sem importância, porém Lacan os explora a fundo. E aí começa o apaixonante estudo realizado por ele. Algo importante quando você estiver lendo essa obra é o seguinte: quem que fala primeiro e quem vem depois. E por que nós temos aqui o Erixímaco ocupando a fala de Aristófanes? Aristófanes deveria falar depois do Pausânias, mas o Erixímaco ele ocupa o lugar do Aristófanes. Isso muda alguma coisa? Muda. Você vai pegar, por exemplo, o texto de Jó. Aí você vê quem é que toma a primeira palavra. É Jó. Jó toma a primeira palavra. Depois vem os amigos de Jó. E esses amigos, eles vêm trazendo aqui as suas interjeições. Um amigo fala, o Jó retruca. O outro amigo fala, o Jó retruca. O outro amigo fala, o Jó retruca. E o último que tem a palavra é Deus. Quer dizer que existe uma construção no diálogo. Da mesma forma, quando se está conversando com a pessoa que se propôs a receber a análise. É uma interlocução. Mas existem falas. E existe um processo. Por isso que eu falei para vocês, vamos ser didáticos?
terapia da presença, terapia da vontade, terapia da ressignificação e terapia do idealismo simbólico. É um passo a passo, é uma gradação. Não colocar o carro adiante dos bois, a não ser em alguns casos que são exceção à regra. Antes de abordar a questão da transferência e se voltar para o banquete, relata que aqui o Lacan, tá bem? Ele relata que foi falar com Alexandre Kojève, pois havia estudado a filosofia de Friedrich Hegel com este durante alguns anos. Perguntou que sugestão Kojève daria para decodificar melhor o banquete. Seu professor hesitou, vacilou, disse que não relia esse material há muito tempo. Entretanto, quando Lacan ia se retirando, falou: seja como for, você nunca interpretará o banquete se não souber por que Aristófanes estava com um soluço. Algo interessante nesse texto aqui é pensar o seguinte: nós não sabemos o que está acontecendo. Então, a priori, a princípio, tudo é uma página em branco. Nunca dá para saber realmente por que a pessoa está soluçando. Por que a pessoa está rindo? Por que a pessoa está estalando os seus dedos? Por que ela está balançando a cabeça? Por que ela olha para o outro lado? Por que ela fechou os olhos? Não dá para saber. A priori, tudo ali é uma escuridão. Porque a ideia da psicanálise é justamente entrar no inconsciente. É trazer aquilo que está no inconsciente à tona. Essa que é a ideia. O Lacan ele foi conversar com o professor e o professor falou o seguinte: olha, você quer reler o Banquete de Platão? Faz tempo que eu não releio. Mas uma coisa é certa, enquanto você não descobrir por que a personagem está soluçando, você não vai matar a obra. É a ideia de que enquanto nós não descobrirmos o que está oculto no inconsciente, as teorias vão ser propostas. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Seja como for, você nunca interpretará o banquete se não souber por que Aristófanes estava com soluço. Ou seja, o soluço de Aristófanes fez com que ele trocasse de posição, cedendo lugar a Erixímaco, que então fala antes dele. Aqui você já percebeu, a fala pertenceria a Aristófanes. Aqui está. Pausânias, Aristófanes, aí ele tem uma crise de soluço, e para que não ficasse ali no vazio, no vácuo, aí o que acontece? O Erixímaco, ele fala antes de Aristófanes. A partir daí, segue-se Aristófanes, Agatão, que é o dono da casa, que havia recebido um prêmio pela escritura de uma tragédia, e depois, enfim, fala Sócrates. Então, a ordem dos sujeitos se altera. E por que isso é importante? Porque cada sujeito pode ser considerado como um significante para outro significante. E, de acordo com a sua posição, confere uma ressignificação ao discurso de todos que o antecedem. O último discurso reordena todos os anteriores. Essa é a importância da troca de lugar das pessoas que falam no banquete, pois se pode compreender cada discurso como um significante. Através dessa cadeia de significantes que se constitui, o desejo vai deslizando metonimicamente e definindo o que é o amor. Ora, essa troca de posição, o Pausanias ele deveria falar, o Erixímaco deveria falar, o Aristóteles deveria falar, o último que vai falar é o Sócrates. Você tem o Agatão, o dono da casa. Existe aqui uma ordem crescente no discurso, porque está se construindo uma tese. O que é o amor? O que é esse sentimento? Como que ele se expressa? Em relação a quem que esse amor se expressa? Você vê, o Senhor Jesus
ele vai ressignificar a vida de Pedro. E como que ele vai ressignificar? Eu aconselho você a ouvir a mensagem que está aqui no canal, onde eu falei sobre Jesus indo lá resgatar Pedro. Uma mensagem que eu preguei há uns 2 meses atrás. Mas vamos lá. Pedro está com o amor adoecido, magoado, machucado. Ele negou a Cristo. Foi a grande decepção marcante da vida de Pedro. Ele está traumatizado. Ele mesmo não se perdoa. Ele está bem envergonhado. Pensamentos recorrentes de autoextermínio estão tomando conta. A qualquer momento ele pode seguir o mesmo caminho que Judas. Jesus tinha dito isso. Era melhor ter amarrado uma pedra no pescoço e ter se afundado na água do mar. Eu preciso pegar o significante e o significado para você. Deixa eu usar aqui a minha boa técnica de caneta. Cadê você? Tá aqui. Então vamos lá. Significante e significado. Para você entender bem o que nós estamos falando. É assim. Para a psicanálise de Lacan, é preciso que haja um significado e um significante. Esse tem que significar alguma coisa para aquele. Se não significar nada, então não está completo. O primeiro personagem que nós temos chama-se Pedro. Vou escrever aqui e mostrar para vocês. Pedro, que significa pedra ou pedrinha. Pedrinha comparado com Jesus, né? Então, uma pequena pedra. Então, esse é o primeiro significado que nós temos aqui, ó. Pedro, que significa pedra, que é uma pequena pedrinha. Em verdade, te digo que tu és Petros. Petros é um fragmento de pedra. Por isso que pode ser chamado de pedra, tá bem? Não precisa ser chamado de pedrinha, não. É um fragmento de pedra, não é a rocha, né? Não é a rocha inteira. É só um pedaço da pedra. Então, em verdade, te digo que tu és Petros. Aí depois Jesus usa a palavra Petra. Então nós temos aqui, ó, Pedro, pedra, pedrinha. Pedro negou a Jesus. É a grande decepção, é a frustração do amor. E se Pedro amava Jesus, será que Pedro amava Jesus? Jesus vai perguntar para ele por 3 vezes se ele ama ou se ele não ama o Cristo. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele tem que dar a resposta. O amor tem que falar. O amor tem que sair da boca para fora. O amor não pode ficar só na sua consciência, no seu sentimento. Ah, você não está vendo que eu te amo? Então, lê aí, né, nas entrelinhas. Jesus quer que ele pronuncie. Mas o Senhor Jesus ele tinha dito o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, e ai do homem por quem o escândalo vem. Aqui está a palavra escândalo. Qual que é o escândalo? O escândalo, Jesus disse, vocês se escandalizarão em mim. Qual que foi o escândalo? Pedro, ele fez a negação de Cristo. Ele fez a negação. Não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem, e xingou um monte de palavrões. Isso aqui entrou para o fundo da consciência de Pedro. Então aqui está o inconsciente. Bem aqui embaixo que eu vou colocar para vocês verem aqui, ó. O inconsciente. Essa negação, ela fez esse caminho. Não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. E isso aqui desceu para o fundo do inconsciente de Pedro. Está aqui. Aconteceu o fato histórico, a negação, e isso ficou magoado aqui dentro. Nesse momento, exato momento, o que aconteceu com o amor de Pedro? O amor adoeceu. Então você tem aqui Pedro com um amor
doente. É o início da nossa palestra. Se você chegou depois, precisa depois aí parar um tempo para assistir de novo. O amor de Pedro adoeceu. O que Jesus tinha dito? Ai do mundo por causa dos seus escândalos, ai do homem por meio de quem vem o escândalo. Melhor lhe fora que amarrasse uma pedra no pescoço, aqui ó, tá vendo? Melhor fora que amarrasse uma pedra no pescoço, uma mó, né, de moinho, e se lançasse no profundo do mar. Olha só o que Jesus disse, que esta pedra deveria ser afundar, meus irmãos, nas profundezas do mar. Melhor seria amarrar uma pedra ao pescoço e se aprofundar no fundo do mar. Bom, e por que no fundo do mar? Você vai entender. Por quê? Porque isso foi o que aconteceu com Jonas. Aqui, ó. Isso aconteceu com Jonas. O que aconteceu com Pedro também aconteceu com Jonas. Essa decepção de ter um chamado e esse chamado ser negado. Aconteceu com Jonas. E o que aconteceu com Jonas? Ele foi parar no fundo do mar. Jonas. Aí Jesus, quando ele vai conversar com Pedro, ele fala assim: Pedro, filho de Jonas. Vou colocar aqui, ó. Filho de Jonas. Leia bem aqui, ó. Pedro, filho de Jonas, você me ama? Olha a pergunta de Jesus. Você me ama? Olha aqui a palavra. Você me ama? Aí você fala, por que Jesus falou Pedro, filho de Jonas? Ah, por causa que é Pedro Bar Jonas. Mas aqui é uma construção, meus irmãos, que é uma construção proposital de Jesus. E sabe por quê? Porque diz que quando o Senhor Jesus, ele chega, que ele diz assim, filhinhos, a palavra é técnicos, tá? Ele chama ele de filhinhos. Olha só a terapia de Cristo. Ele usa o diminutivo. Quer dizer que é uma linguagem gentil que Jesus está usando. Ó. Filhinhos, vocês estão com o estômago forrado? Vocês têm alguma coisa aí no estômago? O estômago está vazio? Vocês estão de barriga vazia? Olha só como Jesus faz. Onde que Jonas foi parar? Jonas foi parar no ventre do grande peixe. Aí Jesus está fazendo uma reinterpretação de Jonas. Só que a gente não pega isso aí no primeiro ato. Filhinhos, tem a dizer alguma coisa que comer? Não, havendo lançado a rede a noite toda, não pegamos nada. Lançai a rede à direita. Aí eles lançam a rede à direita. E a pesca milagrosa acontece. Alguém pega e reconhece. É o Senhor. Só assim, alguém reconhece. É o Senhor. Quando se diz que é o Senhor, o que faz Pedro? Pedro amarra uma pedra ao pescoço, metaforicamente, tá bem? E o que ele faz? Ele imita Jonas. Ele vai para as profundezas do abismo, igual aconteceu com Jonas. Quer dizer que ele se afunda no mar. Em momento nenhum você vê simplesmente que Pedro foi em direção a Jesus. Ele estava nu. Ele estava nu semelhante a quem? Ele estava nu semelhante a Adão. Assim, Pedro, ele é Jonas, por isso que Jesus chama ele de filho de Jonas, e Pedro está nu, porque ele é um filho de Adão. E o que acontece com o Pedro? Ele se afunda no mar. Por que ele se afunda no mar? Porque melhor seria amarrar uma pedra ao pescoço
e se lançar à profundeza do mar do que escandalizar um dos pequeninos que creem em mim. Pedro era um escândalo para todos os apóstolos. Qual foi o escândalo? Ele fez a negação de Cristo. E isso veio parar no profundo da consciência do Pedro. Você está fazendo a análise do texto. Nós estamos fazendo uma análise. E agora, o que faz o Pedro? O Pedro faz o mesmo que o Adão. O que o Adão fez? O Adão, ele se escondeu. Está aqui, ó. O Adão, ele se escondeu na sua própria natureza, porque ele estava no jardim, aí o Adão, ele pegou e se escondeu entre as árvores do jardim. O que o Pedro fez? O Pedro é um homem do mar, não está no jardim, o Pedro se escondeu nas profundezas do mar. Salmo 139. Olha aqui, eu estou me afundando no abismo. Ele está imitando Jonas, porque Jonas está morto no ventre do grande peixe. Escuta, vocês têm alguma coisa que comer? Tem alguma coisa no estômago? Não. Pedro, no fundo do mar, ouve agora a voz do mestre. Então, os discípulos estão com a rede cheia. O Pedro não está ali para ajudá-los, porque Pedro se afundou no mar. Esse afundou no mar é o profundo do inconsciente, ó. Tá descendo a ladeira, é só descida, 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 descida. Agora que eles estão puxando a rede com muito sufoco, Jesus diz assim: tragam alguns dos peixes de vocês para a gente comer junto. É nessa hora que Pedro ressurge. Até aqui ele não tinha ressurgido ainda. Pedro, semelhantemente ao que aconteceu com Jonas, que o mar vomitou Jonas, o grande peixe vomitou Jonas, agora Pedro sai das profundezas do mar. Olha que interessante. Pedro está nascendo de novo, porque tem que nascer da água e do Espírito. Pedro sai do profundo do mar, nascendo da água, e agora ele vai nascer do Espírito. A carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e vida. Foi Jesus quem disse isso. Agora Pedro está saindo do fundo do mar, está sendo batizado na água. Está nascendo de novo, porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E como que ele vai nascer de novo? O amor está adoecido. Jesus vai fazer a terapia da presença com ele. É ele mesmo que está ali. Jesus está mexendo com as motivações, com a vontade. E agora Jesus vai fazer a terapia da ressignificação. E como que Jesus vai fazer isso aqui? Tem que curar o amor ferido. É isso que Jesus tem que fazer. Curar o amor que está doentio. E como que se cura esse amor doentio? É trazendo à tona aquilo que está no inconsciente. É tratando a plena luz do dia. Não é camuflando, não é escamoteando, não é deixando para mais tarde. É em algum momento olhando nos olhos. Mas não é tão fácil assim. Só que o psicanalista ele tem as técnicas. Então vamos tentar. Vamos lá. A pedra tinha se afundado. Agora começa o diálogo. Livre associação. O diálogo. Aí Jesus pergunta: pedra, né? Pedra? Não. Não é assim que Jesus pergunta. Jesus não usa o nome pedra, Pedro. Jesus usa o nome hebraico, Simão. Simão, filho de Jonas. Simão é o velho homem, tá vendo? Simão. Simão é o velho homem, filho de Jonas, que se afundou no mar. Simão, tu me amas? Olha a transferência acontecendo aqui, ó. Tu, pronome pessoal. Eu, tu, ele. Então, pronome pessoal. Tu me amas. E diz assim: tu me amas mais do que estes, né?
mais que estes. A pergunta tem que ser respondida. É feita a pergunta ela é intrusiva, é uma intrometida, a pergunta ela é invasiva, o assunto é Pedro. Você imagina que Jesus já tinha ressuscitado dos mortos e estava ali na terceira aparição dele. Essa terceira aparição está completando aí quase 20 dias ou 21 dias. E até agora Jesus não tinha falado com Pedro ainda. Jesus já tinha falado com todo mundo, por assim dizer, mas com Pedro não. E durante esse período em que Jesus não fala com Pedro, quais são os pensamentos que ele tem? De autodestruição. O que faz Pedro quando se lança no mar é um suicídio. Obviamente que é existencial. Estamos aqui dizendo existencialmente. É metafórico. Ou uma tentativa de. Mas não acontece, não vira. Por quê? Porque o mesmo Jesus que lançou a mão e puxou o Pedro para fora das águas quando ele estava se afundando, o mesmo Jesus agora puxa a rede e traz o Pedro para a beira-mar. E quando ele traz o Pedro para a beira-mar, vamos para a terapia da ressignificação? Vamos curar o amor que está adoentado? Como faz? A pergunta. Aí vem a livre associação. Fala o que você está sentindo. O que você está pensando. Como foi que aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Por que você acredita que isso aconteceu? Quem mais estava envolvido na cena? Essas perguntas eu faço para os meus alunos. Eles não percebem a terapia que eu faço com eles quando eles são levados para a diretoria. Mas acontece. Daí, a resposta de Pedro é: sim, Senhor. Eu te amo. Resposta direta. Está ressignificando. E como que Jesus ressignifica? Entrega uma missão para ele. Apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros, eles são as ovelhas, mas elas são as ovelhas de 1 ano de idade. Esses são os cordeiros, então estão na tenra idade. Jesus entrega uma pequena missão para Pedro. Essa aqui é a terapia da ressignificação. Não pense que a vida acabou. Pense que você é vencedor. Você não é ungido para perder. É assim que é a ressignificação. A himnologia evangélica ela tem esse poder. Várias melodias falam sobre levante do chão, erga a cabeça e comece a andar. Terapia da ressignificação. Você lembra que eu falei que o foco da pessoa vai se fechando, né? Falei na segunda-feira. O foco vai se fechando, o foco vai se fechando. Aí tem que fazer isso daqui, ó. Tem que abrir. Ele fechou, tem que abrir. Jesus está abrindo. Mas aí quando a pessoa está no escuro, você não pode colocar ela em plena luz do sol. Você sabe disso. Quando a pessoa está no escuro, tem que ser uma pequena iluminação para a pessoa se acostumar com a luz. Por isso Jesus fala, vamos começar com os pequenos objetivos. Vamos começar com as pequenas ovelhas, os nossos árnios, os nossos cordeiros. A obra pequena. É assim que se faz a terapia da ressignificação. A pessoa teve uma grande perda, um grande luto, e ela perdeu o sentido da vida. Não adianta falar assim, vamos subir o pico do Everest. Não adianta. Vamos, primeiro passo, aprender a colocar, amarrar os cadarços de novo. São as pequenas coisas com grandes significados. Significados e significantes. Significados e significantes. Esta caneta não significa nada para muita gente, mas ela pode ganhar uma significação para alguém que estava ali com a mão paralisada e agora está fazendo um exercício, está voltando a escrever. Chegou aqui também, já falei com nosso irmão Alcirley, também nosso pastor aqui, pastor Pedro Getúlio. Paz seja com vocês, em nome do Senhor Jesus, 59 minutos da nossa palestra, 11h18 da noite. Nós já estamos aqui concluindo. Assim, para concluir, está aqui o slide.
porque cada sujeito pode ser considerado como um significante para outro significante. Aqui, Jesus é um significante e Pedro é outro significante. Jesus é um sujeito, Pedro é outro sujeito. Você sabe que muitas pessoas elas se afastam do convívio da igreja por causa que não se sentem importantes. A pessoa sai da igreja porque eu não sou importante para ninguém, ninguém me nota. Eu não sou importante para a instituição, não sou importante para ninguém. Agora, muitas pessoas ficam ali por quê? Porque elas fazem parte de um todo. E elas são significantes para outros significantes, são sujeitos para outros sujeitos. Aí a gente sabe que existem comunidades inteiras que estão doentes porque tudo virou ali a cena do momento e nada mais. Você pode se ausentar um mês inteiro que a sua falta não fez falta. Aí as pessoas falam, então para que eu vou? Sou um número? Sou um contribuinte? Quisera Deus que a gente tivesse mais tempo, né? Mas o tempo que a gente tem é suficiente. Essa é a importância da troca de lugar das pessoas que falam no banquete, pois se pode compreender cada discurso como um significante. Ponto. Para a próxima semana, nós vamos aqui ver esse slide. Lá pelas tantas aparece a palavra desejo. Caráter delirante, questão de transferência. Fica isso para a próxima semana, na sexta-feira, querendo Deus, permitindo Deus, Deus nos ajudando. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Aula maravilhosa, diz a nossa irmã Ana Lúcia. Amém, minha irmã. Que o Senhor Deus, então, nos dê esta graça em nome de Jesus. Fiquem na santa paz, um bom fim de semana em nome de Jesus aí. E igreja, né? Culto, adoração ao Senhor.